Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Carlos César Zapia. Daqui a pouquinho, depois que o pessoal der um trato nele aqui, na parte técnica, estou dizendo, viu, Zapia? E a gente vai estar colocando você para conversar com a gente aqui no SPN TV News e já agradecendo a sua participação pela primeira vez. Bom dia, Zapia, tudo bem? Bom dia, Magrão. Tudo bem, graças a Deus. E bom dia a todos que estão nos assistindo. Tá certo. Eu quero agradecer a sua participação. O Carlos César Zapia, para quem não conhece, ele é diretor do DAI já há muito tempo, né? Um cara que entende tudo de água e também deve ter um monte de pepinos para descascar todos os dias. Ô Zapia, o nosso programa é o seguinte, antes da gente falar exatamente do DAI, eu convido o pessoal para dar uma passada nas coisas que estão acontecendo aqui no nosso Brasil, com a nossa sociedade, na nossa política, principalmente, já que esse é um programa que fala especificamente de política, de negócios e também aí da sociedade. A gente tem aí alguns fatos que estão acontecendo no nosso dia a dia que chamam a atenção. Semana passada tivemos aí a prisão do ex-presidente Luiz Inácio, causando aí alguns problemas, mas muita gente pensou que muita coisa iria acontecer, acabou acontecendo nada, só aquilo lá que está acontecendo em Curitiba, e ontem o pessoal invadiu o triplex lá, famoso triplex lá no Guarujá. O que você acha desse acontecimento? Você acha que de repente o ex-presidente ele vai conseguir aí, não é a palavra se safar, mas acho que ele vai conseguir permanecer como candidato, já que a lei da ficha limpa, até onde eu entendo, o impede? Eu acredito realmente que ele não consiga, né, pela lei da ficha limpa. Mas é uma tentativa. Os partidos de esquerda que estão se alinhando, estão fechando essa ideia, devem tentar continuar tentando até a última instância, né? Mas eu não sei se ele conseguirá, não. Eu acho difícil. Eu também acho, né? Nessa primeira parte do programa, exatamente a gente fala de política, porque eu sempre bato todos os dias aqui, e esse é um programa ao vivo para 10 cidades, a gente tem aí a obrigação de alertar as pessoas que esse é um ano de eleição, né, Zapia? É um ano de eleição. Para nós, na área pública, é um ano que é um pouco mais difícil de trabalhar. É um ano mais difícil de trabalhar, mas é um ano que depois, se tudo der certo, vai ser mais fácil para continuar, né? Para continuar, com certeza. É um ano de eleição para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Então, a única arma que o eleitor, que a população tem aí, é o voto. Então, a gente tem que ficar ligado, tem que ficar esperto, porque o nosso voto vale e vale muito, né? O pessoal sempre pergunta para a gente também, né? Por que só o PT e não o Aécio? O Aécio, até onde a gente sabe, ele está atrás do foro privilegiado, né? Mas hoje, por exemplo, julgamento no STF abre uma tese aí para que, de repente, o Aécio possa perder aí o foro privilegiado em breve. Aí provavelmente também vai sofrer as consequências. Ele tem 6 ou 7 processos em cima. Você acredita que o caminho é esse mesmo? Eu acho que o Brasil está mudando. E essa mudança a gente está começando a ver. Não existia punição para ninguém. Hoje já existe a possibilidade de se cometer um crime, seja político, seja econômico, seja qualquer tipo de crime contra a sociedade, começa a ser punido. Então eu acredito que todos os crimes, aqueles que forem realmente comprovados, né, sem que haja perseguição, sem que haja outros interesses, eles devem ser punidos sim. Porque o brasileiro já cansou de pagar a conta por causa de crimes econômicos e crimes políticos. Está na hora da gente começar agora a receber os dividendos, e não mais só o boleto bancário. Só o boleto bancário, que isso aí chega antes, né? Com certeza. Não tem jeito, né? Mais uma para a gente encerrar a nossa primeira parte aqui, Zapia. A Raquel Dodge, ela pediu aí que o STF aceite denúncia, olha só, contra o Sarney, que já faz tempo. Esse aqui, para mim, é o chefe maior da quadrilha toda, né? É o Jucá, Renan e mais 6. Você acha que o cerco pode fechar aqui em torno do Sarney, dessa turma aqui? Agora eu começo a vislumbrar isso. Depois que o Lula foi preso, qualquer um pode ser, né? Eu acho que começamos a ver que pode haver justiça no Brasil. Né? Então, começamos a ficar animados. Seja lá quem for, se você cometeu um crime, você vai pagar. Não é só aquele coitadinho que roubou outro dia, como a gente viu aí, roubou um leite em pó para dar para o filho, que vai para a cadeia, que vai responder isso. Eu acho que todos têm que responder por aquilo que fazem. Fez errado? Assuma. Pague a sua dívida e volte a
Inclusive tem uma manchete hoje que lê, olha só, a maioria apoia, né? Aliás, a prisão após a condenação em segunda instância. Para 84% da população, a Operação Lava Jato precisa continuar. A corrupção volta a ocupar o topo dos principais problemas do Brasil. Isso é uma pesquisa. Eu li essa pesquisa hoje pela manhã também. E eu acho que o nosso povo está acordando e está concordando sim. Nós precisamos de uma limpeza. E a limpeza está vindo. O nome da operação já diz isso. Lava Jato. Né? É Lava Quem Jato. diria, né? Que ia começar num posto de gasolina e dar tudo isso que está acontecendo até hoje. Bom, Zap, obrigado pela participação nessa primeira parte. Agora vamos pegar aí no seu pé e falar um pouquinho do DAI. Vamos lá. Quanto tempo você está no DAI de Americana? No DAI, efetivamente, eu estou há 21 anos. Na estrutura toda, 35. Né? Trabalhei um pouco fora, trabalhei na Secretaria de Obras, no Parque Ecológico. Mas no DAI são 21 anos de trabalho sequenciais. Estou fazendo essa pergunta porque muita gente quer saber, né, qual é a sua qualificação. Você tem a sua formação onde? Bom, eu sou formado em algumas áreas, né? Algumas. Uma sequência. Eu sou projetista mecânico, eu sou técnico de edificações, eu sou biólogo, eu sou pedagogo, sou especialista em saneamento e especialista em meio ambiente. Nessa parte é especialista em saneamento. Bom, a Americana, a gente sabe que está vivendo vários problemas, como todas as outras cidades mais antigas aqui da nossa região, que tem aí uma canalização de distribuição de água muito antiga e também... Americana até que não, na parte de coleta de esgoto, né, Zápia? Acho que foi em 1982, no governo Carrol, o pessoal até dizia que ele era meio louco de estar fazendo um tipo de captação, não é? Estou errado nessa história? Isso foi. Ele fez inaugurou uma em 88 a primeira ETE do Estado, né? A primeira do Estado. Serviu, inclusive, de modelo para muitas outras cidades. Para muita gente. Nós fomos pioneiros. E é esse pioneirismo que nós estamos buscando agora retomar. Tá, naquela época, 88, coletava quantos por cento de esgoto da cidade? A coleta na época não atingia 50%, que levava para a ET. Tá. Né? Isso tratava tudo na época, tratava tudo lá na ET. Então a ET estava relativamente tranquila, a cidade era pequena, né? O desenvolvimento depois disso foi muito grande. A cidade praticamente dobrou de habitantes, né? O território nosso é pequeno, mas ele é um território conurbado, é o grande problema que a gente tem. Então as dificuldades são muito grandes nesse caso. As responsabilidades também são divididas, por exemplo, com Santa Bárbara do Oeste, que praticamente uma cidade está dentro da outra, ali na Zona Leste. Nós temos uns trechos muito interessantes aqui, né? Tem trechos que a gente manda o esgoto para Santa Bárbara para tratar lá, porque nós não temos ponto lá. E tem trecho que a gente distribui água para Santa Bárbara e coleta o esgoto deles. Então a nossa parceria é muito grande. Como é que faz essa logística? Você recebe o esgoto de um lado e manda a água para o outro? É um trecho interessante, onde nós temos a rede de esgoto é deles. E a metade da rua é nossa, a metade da rua é deles, mas a rede de água é nossa. Então nós abastecemos os dois lados, eles coletam o esgoto para nós. É pouca coisa, mas tem. Tem alguns pontos que a rede de água é nossa, para os dois lados, e a rede de esgoto é dividida, meio a meio. Então tem muita coisa, é um emaranhado, vamos dizer assim. Tá? A Americana hoje distribui água para quantas mil pessoas? Olha, nós... Aproximadamente, nós temos 81 mil ligações. 81 mil? Ligações. Então, você considera que isso aí, mais ou menos 4 pessoas... Por casa, né? Por ligação, então... 320 e poucas mil pessoas. Exatamente. Tá. E coleta de esgoto? O que falta na cidade? Nós temos um trecho pequeno. Coleta, nós coletamos toda a cidade. O que nós não temos é o deslocamento disso para uma estação de tratamento. O que faz com esse esgoto in natura, Zapia? Nos trechos onde a gente não tem, ele ainda é lançado no manancial, infelizmente. Para onde vai? É o trecho da balsa. Da balsa, perdão, o trecho da gruta. Da gruta. Na gruta da Inésia, ainda a gente tem lançamento in natura. Felizmente, é a única região, infelizmente, ainda vai sofrer por mais um tempo, mas está previsto nessa obra que a gente está fazendo, que é a estação de tratamento de esgotos da balsa. Essa vai tirar, também a gruta? Vai pegar todo aquele trecho. Todo aquele trecho. Então nós vamos finalmente... A Americana vai colher praticamente 100% ou 100%? A gente nunca diz que tem 100%, mas você tem 99,9%. Alguma coisa, né? Porque sempre você tem algum ponto, uma ligação clandestina. Então vamos dizer 100, 99,9%. Para quanto tempo isso?
Olha, nossas expectativas são mais 24 meses. 2 anos. Então, em 24 meses nós devemos estar com a área de cobertura praticamente completa, De coleta. de coleta, afastamento e tratamento. Então, daqui 2 anos, a Americana vai estar praticamente com 99% do esgoto coleta, tratado? isso, Vou até anotar aqui, viu? isso. E daqui, Vou anotar aqui. e a estação de Carioba, né, que é a nossa maior dor de cabeça hoje, Por quê? porque ela está muito Defasada, defasada, muito antiga. ela está muito antiga, faltaram alguns investimentos no período para que ela fosse se adequando. Então, hoje, ela não tem a eficiência necessária. E essa eficiência nós vamos atingir por volta de 36 a 40 meses. Tá. Então, a gente pode calcular que tudo mais ou menos vai estar resolvido por aqui de 5 a 6 anos. Um pouco menos. Um pouco menos. Um pouco menos. É só para a gente arredondar um pouco De para 3, mais. vamos dizer aí de 3 a 3 anos e meio. Tá. Agora me fala uma coisa, a gente tem aí muitas reclamações a respeito das cidades amontantes aqui da represa aqui de Salto Americana. Grande. Campinas trata a grande parte, não tratava muito, trata a grande parte agora com Isso. umas. Quanto falta de Campinas? Campinas, se não me falha a memória, em torno de 30% 30%. só, Que vem para cá ainda. que vem para cá Que ainda. vem para cá ainda. É. In natura. E Natura vem para a represa. Quantas mil pessoas? 30% você não faz ideia. Não faço ideia. Quantidade também não. Não. É muita coisa ainda. É muita coisa. É muita coisa. A represa ainda recebe muita coisa, né? É o grande problema. E hoje a nossa represa, o que, que ela é? Ela ainda é um tanque de decantação, que recebe todo esse material. E São 18, desculpa interromper, eu vou falando, vou pensando, Fica viu, Zapa? tranquilo. São 18 cidades amontantes? cerca de 18. É. Todas não Não, tratam. tem tratamento. É. Quase todas hoje têm tratamento. Nem todo o esgoto é tratado É. completo. O grande problema que a gente tem, na verdade, é que não existe tratamento terciário, que é aquele que remove o nitrogênio e o fósforo. Se não há remoção de nitrogênio e fósforo, nós continuamos lançando no meio nutriente. E é por isso que as macrófitas, né, o que a gente chama de aguapé, que na verdade o aguapé hoje é a menor parte, mas essas plantas que flutuam se desenvolvem numa velocidade estratosférica porque Tem ela tudo que precisa ela de necessita. nitrogênio e fósforo. E sol. Sol e água. Pronto, tem tudo. Acabou. Então o desenvolvimento delas é muito grande. Então, hoje existe uma cobrança pelo GAEMA, inclusive, nós conversamos há pouco tempo com a promotoria, Sim. eles estão apertando para que as cidades comecem a tratar terciariamente. Se o tratamento for terciário, a melhora é significativa. Porque aí o nitrogênio e o fósforo, que é a base nutricional das plantas, acaba diminuindo. E agora me fala uma coisa, Zop, são 18 cidades, isso não tem um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com essas cidades que elas têm que se planejar e acabar com esse tipo de poluição? Já existem umas discussões. Eu não tenho Discussões, acompanhado. Eu não tenho acompanhado, mas eu sei que a cobrança está sendo bastante grande e os prazos já estão sendo fixados. Mas se eu te falar, eu vou estar explorando. Tá. Tá? Mas já está sendo feito sim. Isso, então eu não tenho ideia de quando isso poderá acontecer. Não, ainda não. É um futuro de médio a longo prazo. Eu acho que de médio prazo, não Médio chega prazo. a longo não. Pelo que a gente tem Para a gente observado. voltar a ver a represa como era, acho que não vai ser a nossa geração, né? Eu acho Os filhos, difícil, talvez? talvez. Acho que a próxima Verdade. ou a Eu tinha uma outra. certa esperança. Né? Eu Porque a acho gente que já a viu gente vai melhorar ver bastante, melhor. mas está ruim ainda, né? Ainda está. Ainda está porque, como a gente está falando, a questão desses nutrientes, eles não alimentam só as plantas que a gente vê, mas a própria micro. fauna, E né? as bactérias, principalmente a que a gente chamava de algas azuis antigamente, que são as cianobactérias. Anabena, isso. O pessoal chama de anabaena, né? A anabena que dá aquele odor desagradável. Leigo, aquele cheiro de BHC, né? Isso, não tem Lembra? nada a ver, né? Nada a ver, mas cheira. Muito parecido por causa da quantidade de nitrogênio que ela libera. E esses compostos nitrogenados, esses compostos orgânicos, causam odores desagradáveis. Mas não são só elas não, tá? Tem outras que podem causar problemas intestinais, problemas neurológicos, tem uma série delas. Saudade quando o nosso problema aqui era esquistossomose, lembra disso? Esquistossomose, exatamente. Não Ouviam falar e aparecia A represa aqui. não era tão poluída, mas o nosso problema era a é. esquistossomose. Nós tínhamos o caramujo. Você viu que a gente aí. está viajando bastante aqui, né? Viajo no Por tempo. falar em viajar bastante aqui, eu gostaria de saber o seguinte. Outra vez, numa entrevista com o Odair Dias, estava falando a respeito da possibilidade de fazer uma estação de tratamento no pós-Anhanguera, no caso, na represa do Salto Grande. Ele me disse da impossibilidade pela quantidade de
de produtos que teriam que ser utilizados, tal. Mas eu perguntei para ele, poxa, mas aqui embaixo você não faz a captação no Piracicaba, da mesma água que vem da represa? Nada como você para explicar. Por que não se faz uma estação de tratamento, por exemplo, no pós-Anhanguera, aqui na cidade americana, na Nova Odessa, né, que estão aqui do lado de cá? Ficaria muito mais fácil, eu imagino, muita gente imagina também, a distribuição dessa água para o pessoal do lado de lá. Ou seja, Antônio Zanaga, quantas mil pessoas? Praia Azul, Praia do 50 mil habitantes. Então, tem um monte de gente para o lado de lá. Facilitaria muito mais e daria um certo fôlego aqui para a estação de tratamento aqui da cidade americana. Tem essa possibilidade ou Existe sim. Existe um estudo, foi iniciado há alguns anos, e agora o prefeito pediu para a gente retomar esses estudos novamente. Olha que bom. A água da represa, há momentos, no período, por exemplo, de seca, que é o período que nós estamos iniciando agora, ela fica, em alguns pontos, ela acaba ficando melhor do que até do Rio Piracicaba. Principalmente no final do lago. Olha já que próximo à barragem. Né? Ali é um ponto muito bom, porque já houve todo um processo de decantação acontecendo no trajeto, e as macrófitas, as plantas que ficam flutuando, elas fazem uma filtragem. Porque elas têm, o que a gente vê para aflorado na água, só a ponta do ponta, iceberg, né? Você tem material ali 2 vezes maior para baixo. Essas raízes acabam segurando o material disperso. Então, esse tipo de pergunta a gente faz porque o pessoal sempre fala, poxa, está aqui do lado, tem que captar água lá, aquela extração. Essa estação aqui da Americana, quantos anos tem? A estação inicial é de 1958 e a reforma que se sucedeu foi em 1972. Quer dizer, e está dando conta de 320 mil pessoas aproximadamente. Nós podemos dizer que a Nossa Senhora lá, né, que é velhinha, bem. Ela está sofrendo bastante. Né? Mas a gente está programando uma reforma também para agora para os próximos 2 anos. Sem contar que se perde quanto? 40%, 50% no caminho? Olha, hoje a gente fala de perda físico-financeira, né? Porque nós não temos todos os medidores para se confirmar. Mas a nossa perda hoje é em torno de 40%. Aquilo que você trata é aquilo que você recebe. Que você recebe, exatamente. Então está faltando 40%. Está faltando 40%. Daquilo que você gasta. Agora, não vamos esquecer que um dos maiores problemas é a qualidade e a idade das nossas redes. Então vamos chegar lá. Porque as redes são antigas. Bom, já que você estava falando, já vamos... Eu quero terminar na represa e depois a gente vem aqui para o centro da cidade, para os bairros mais antigos. O pessoal reclama também da parte paisagística da represa, já que essas plantas aquáticas, que nem você falou, elas vão cada vez se proliferando cada vez mais. Não existe uma maneira de fazer uma contenção ou algum tipo de coisa para que pelo menos a gente não tenha esse impacto visual? Olha, particularmente, eu não retiraria. Não? Eu particularmente. Nem como técnico, avaliando como técnico, deixaria ela lá porque ela faz um trabalho muito importante na... Você não vai acabar assoreando parte da represa? Não, o assoreamento está acontecendo por causa da decantação. Isso não tem jeito. Agora, é lógico que nas margens você tem que ir retirando até os próprios proprietários, porque senão a margem vai entrando através de um processo chamado sucessão ecológica. Isso é natural. Tá? Se não houver nenhum tipo de interferência humana, o rio vai retomar. Um dia, lógico que isso não é agora, não é amanhã, mas vai retomar. Então, esse é um trabalho que a CPFL, com um grupo de trabalho da represa, que infelizmente a gente não participa, não tenho dados exatos, mas nós acompanhamos. A CPFL está adquirindo um novo equipamento para voltar a fazer, porque a represa, na verdade, é da CPFL. Sim. Né? É ela que é da Marinha, né? É um patrimônio federal, mas a CPFL é que responde é a concessionária e responde pela manutenção da represa. Então a CPFL está com equipamento e vai voltar a fazer essa retirada. Não é fácil, viu? Não, eu sei, eu já vi, não é já fácil, participei vendo, né? Não participei é ali. É um trabalho bem difícil e você tem que ter toda uma logística, porque você retira esse material, tem que levar para uma área onde ele vai fazer a secagem para depois ele ser compostado. E essa área não pode ser próxima de residência, porque o odor não é dos mais agradáveis. Então, isso eu acredito que... Não cabe ali uma usina? Talvez uma pequena? Uma usina até para gerar energia. Gás, exatamente, para gás. Gerar energia. Que eu acho que a gente precisa
aproveitar tudo que tem na mão para Vamos gerar anotando energia. tudo que a gente está pensando aqui, quem sabe a ideia tem um sabe, ponto. Só isso falta a um gente detalhe, consegue. né? Bom, a Isso represa é do Salto Grande, ela é responsabilidade da CPFL, mas ela atinge a Americana, Nova Odessa, Paulínia. Nova Odessa, tem um Parte trechinho de de Paulínia, Paulínia e tem um trechinho de Sumaré. É. Todo outro pessoal toma conta da represa também? Ou... Olha, a maior parte dessas outras cidades, ela pega a parte rural. Que a Americana quase não tem área rural, né? Mas o lado que mais pega para Paulínia, por exemplo, é trecho rural, onde tem o plantio de cana. Nova Odessa tem o plantio de cana, tem um trechinho de chácaras, mas é muito pequeno. Sumaré é uma pontinha de nada ali, que também não tem nenhuma influência. Então, o que sobra para a parte urbanizada, mesmo que é a margem esquerda, essa é nossa. Tá. Agora me fala uma coisa, Minha habilidade. Dá para tomar banho na represa? Eu não tomaria. Não, Não. de maneira alguma. Não. Se você quiser andar de veleiro, caiaque... Isso vai bem tudo protegido, bem, porque né? ela ainda tem algumas cianobactérias que já foram identificadas, que inclusive podem Como ter chama? cianobactérias. O que isso significa? Antigamente elas eram classificadas como algas, mas são indivíduos muito antigos e muito adaptados, microscópicos, e algumas delas são filamentosas e em contato com a pele pode causar algumas alergias. Então não é recomendado. A água ainda está no estágio transitório, há momentos do ano que ela permite melhor. a balneabilidade por ser mais clarificada, mais limpa, ter mais volume de água. Mas há momentos do ano, principalmente na seca, onde a troca da água do reservatório é muito pequena, porque o que entra é muito pouco. Então, nesse período, precisamos tomar muito cuidado, porque a água pode estar imprópria. Tá. E o pessoal fala que onde é ainda, né? O leito do rio, a corrente é um pouco maior, a água é um pouco melhor. Há fundamento nisso? Há fundamento. Onde você tem um pouco mais de fluxo, né? É óbvio que tem uma correnteza. Não é como era também, porque já houve um assoreamento, tudo. Mas daquele lado, que é o lado da margem direita, né, da represa, naquele lado você tem uma água um pouco mais clara, inclusive. Foi feito estudos com batimetria aqui na represa para ver a quantidade de Pelo que eu me metros? lembro, isso já foi feito há mais de 15 anos, o último estudo. Tem-se uma ideia da quantidade Olha, que perdeu a represa? Alguns pontos que a gente sabe, principalmente na entrada da Praia Azul, onde tem Nova Odessa e Americana, ali formou uma garganta, aquele estreito tinha 7 metros, hoje ele tem 1. É um dos pontos assim que mais chama a atenção. Nossa, isso em toneladas é um absurdo, né? É absurdo. E aonde tem o Pantanalzinho. O Pantanalzinho, quem conhece a Americana, ali era um braço da represa. E hoje, na verdade, você tem 3 canais, o restante é solidificação de esgoto, que acabou aflorando. Porque ali é onde a represa começa, é onde o rio tem um impacto de velocidade. Então seria mais ou menos como você vir correndo e bater numa parede de pedra, né? Então ali o impacto é grande, a precipitação do material também. Tá certo. Tá vendo só? Conversando aqui, um monte de pergunta que eu sempre tive vontade de fazer, estou tendo aqui a resposta agora, que tem aí uma quantidade enorme de curiosos a respeito, né, da represa. Claro. Porque quem teve a oportunidade de participar, de usufruir da represa aqui nos anos 70. Anos 70, principalmente anos 70. Anos 80 ela já começou a ficar meio complicada, né? Aí deu para fazer. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, vamos falar assim aí da parte da distribuição de água aqui no centro da cidade, também dos problemas, talvez, políticos e econômicos que estão aí apertando um pouco o DAI, ok? Ok. Vamos lá para o rápido intervalo. Na sequência, eu continuo falando aqui com o Carlos César Zapia, diretor do DAI aqui da cidade americana, falando do DAI daqui, que de repente deve representar os problemas de grande parte da população e dos outros municípios aqui da região metropolitana de Campinas.
seu amiguinho de estimação agora vai ficar feliz da vida. Com um centro de estética especialmente e com todo o carinho só para os cuidados dele. Gabi Pet Shop, banho e tosa, é tudo que ele precisa para ficar feliz e muito bem cuidado. Agende um horário, 19 982 91 6431. Venha conhecer, Rua do Ósmio, 975, Loja 36. Seu melhor amigo merece ser muito bem tratado. Pet Shop da Gabi, logo ali no Vic Center, em Santa Bárbara do Oeste. Pesqueiro Feltrin, há mais de 5 anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda, jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Tá nervoso? Vem pescar. Tá tranquilo? Aqui é o seu lugar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com Sociedade, Política e Negócios, falando sempre com os homens que estão mexendo na nossa sociedade e os homens de negócio que vão transformar esse país, né, Zápia? Estou aqui com o Zápia falando a respeito do DAI, que tem aí um pepino grande para descascar todos os dias. Por exemplo, a gente tem aqui, como na maioria das cidades, imagino eu, uma rede muito antiga. Você tem ideia de, em números, em quilômetros, em metros, não sei como é que mede isso, para de repente, o que vai ter que ser trocado da cidade? Olha, nós temos uma estimativa, né, com base nos nossos cadastros que a gente tem, e o número é alto. Nós vamos falar em torno aí de 500 quilômetros, 400, 500 quilômetros de rede para trocar. Tudo coisa antiga? Coisa antiga. Tudo isso já foi enterrado aqui, 500 quilômetros de campo? Nós temos redes enterradas desde o final da década de 30, começo da década de 40. Então, desde esse período nós temos redes aí. E tem redes ainda em funcionalidade. Dessa época? Dessa época. Redes de ferro ainda, como tem rede de esgoto, ainda de manilha, de cerâmica. Então, nós temos um parque aí com quase 1.000 quilômetros de rede e o interessante é que 40% a 50% disso precisa ser revisto, precisa ser trocado. Porque nós temos redes de ferro que estão incrustadas, ou seja, entupidas. Cada vez menor. Vai fechando, né? Tem trecho que a gente já nem passa um fio d'água. Temos redes que foi um período que se fazia redes de cimento, fibrocimento. Essas redes, em alguns pontos, com a alteração do pH do solo, essas redes se degradam. Então, a hora que você vai mexer, ela só tem uma película protegendo, o resto é o solo que está segurando. Então, essas também são dor de cabeça. Temos redes de PVC... Tudo isso está mapeado? Tudo isso está mapeado. E as redes de PVC recentes, que quando foi feito pelos empreendedores, foi usado material de categorias não adequadas. E mesmo sendo de PVC, dão mais problemas que as redes de ferro de 40 anos atrás. Aquela pergunta, você está tanto tempo lá e tudo isso envolve política, né? Lógico, dinheiro e política, claro. Porque coisa que de repente em terra a gente sabe que o pessoal não gosta muito porque não aparece, a população não vê. Nada disso foi feito adequadamente nos últimos 20 anos? As trocas... pouca coisa? Quase nada. Quase nada. Quase nada. O que foi feito, digamos assim, não se aproveita muito. Muito pouco. A última troca efetiva de rede que foi feita foi em 1998, na região do Fresarim, né, que já precisa hoje sofrer na troca. Um serviço. Não digo uma troca, mas uma manutenção. Por quê? Já era de PAD, mas usava tecnologia mais antiga, a tecnologia de soldagem, a tipo de peça, que hoje já mudou e mudou significativamente. Mas nós estamos retomando. Esse ano, felizmente, a gente está começando a trocar por PAD, região de Santa Catarina. O que é PAD? PAD é um plástico, é um polietileno, né, de alta densidade, é isso que ele é, na verdade. Ele é melhor que o PVC, ele é mais maleável que o PVC e tem uma expectativa de vida operacional quase o dobro do PVC. Nós vamos falar mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Então, é um material hoje que é o que a gente está substituindo, é o que praticamente todas as cidades estão trabalhando, né?
e é o que a gente vislumbra hoje como o melhor tipo de material para ser usado em redes de água. Tá. Aquela pergunta também que todo mundo faz, o DAI não dá dinheiro? O DAI não é uma empresa que oferece um serviço e recebe da população e é o superavitário para esse tipo de coisa? Não agora, não estou dizendo nessa gestão, mas tipo nas outras, para que de repente tivesse um estudo ou um planejamento para que essas coisas tivessem sido feitas já lá atrás, década de 80, É muito 90, difícil a gente falar de coisa que já nesses foi, né? detalhes, porque são detalhes que nós não acompanhamos. Nós sempre acompanhamos a parte técnica, a tentativa de solução. Agora, o DAI, a gente não pode esquecer que o DAI ele não visa lucro, né? Ele faz um serviço e recebe pelo serviço. Superavitário, eu disse, pela maneira de não faltar dinheiro para fazer esse tipo de investimento. Isso precisa de um trabalho interno muito grande. Agora, quando você tem um consumo, como a gente tem, de manutenção altíssima, isso acaba com sua reserva. E a nossa manutenção é muito alta. Tá? Mas é possível trabalhar? É possível. Através de uma gestão bastante séria, bastante coerente, e um trabalho entre a gestão municipal, né, a gestão da prefeitura com o DAI, trabalhando em conjunto, é possível fazer essa obra sim. Tanto é possível que nós estamos retomando. Tá. Bom, você sabe que a gente trabalha na rádio já faz um tempo, a reclamação diária, todo dia, é vazamento. Além do vazamento, depois quando conserta o vazamento, é o buraco que fica, né? Isso, o que você pode falar para a população aqui da cidade que está vendo o programa? O DAI tem como resolver isso? Tem equipe para tudo isso? Não. Não. Nós não temos tanta gente assim. A nossa demanda hoje tem uma demanda suprimida. Nós tínhamos uma empresa que trabalhava com a gente, uma terceirizada, que fazia isso, mas nós estamos sem essa empresa já há algum tempo. Esse ano a gente praticamente só teve o mês de janeiro, né, com uma empresa só na área de ligação, na área de manutenção não. O que nós estamos fazendo? Na próxima semana, nós retomamos uma equipe auxiliar terceira para ligações de água. E no início do mês de maio, nós vamos ter um núcleo muito maior, em torno de 7 equipes a mais, para poder dar conta do serviço. Por quê? Porque nós temos mais de 2.000 ordens de serviços atrasadas. 2.000? 2.000. Os vazamentos, a gente está conseguindo hoje suprir. O que entra no mês, a gente tem uma perda muito pequena. Tá? Dependendo do período. A semana passada, por exemplo, foi um transtorno. Um caos. Porque o pessoal que faz vazamento na rua foi para as adutoras. E a adutora é o que come o nosso tempo. Porque a adutora, o serviço começa de manhã, vai até à noite. Então aquela equipe deixou de fazer 5, 6 vazamentos na rua. Para fazer um. Então isso acumula. Para fazer um serviço grande. Então esse é uma dor de cabeça que a gente tem que estar lidando. Mas a gente está trabalhando com isso. Nós temos uma única equipe de pavimentação asfáltica. Uma? Então essa equipe, ela não dá conta o tempo todo. Não resiste a todo o nosso serviço. É uma equipe só. Só você fazer a ideia de quantos buracos você faz em uma só. Exatamente. Eu tenho 5 equipes abrindo e uma equipe fechando. Não dá conta. Não fecha. Mas o que nós estamos fazendo? Estamos fechando agora, essa semana, um processo licitatório para contratação de tapa-buraco, exclusivamente. Só para tapar buraco. Só para tapar com qualidade, esses buracos. Né? Com certeza. Você sabe, né? Com fiscalização em cima, com a nossa equipe de engenharia. Então, nós, acertadamente, final do mês de abril, começo do mês de maio, nós vamos estar mudando essa história. E eu acredito piamente, junto com os nossos técnicos, que até setembro nós consigamos nivelar os serviços. Até setembro? Até setembro. Setembro vai dar para equalizar buraco feito com buraco tapado? Exatamente. Tá. Vamos anotar aqui mais uma. E vazamento atendido dentro de um período de agilidade. Agora, para esse tipo de perca que vem acontecendo, que de repente é intimamente ligado com a troca das redes, isso aí é coisa para... Isso é gradativo. A gente já está prevendo o que nós vamos fazer o ano que vem, vamos tentar ampliar. Esse ano nós chegamos a 15 quilômetros. 15? Devemos... Para 500 e quanto? 500 mais ou menos. Falta um bastante. pouco mais ou um pouco menos, não dá para ainda ter exatidão. Falta muito, claro. Lógico que, se na previsão tivesse sido feito 10% a cada ano, estava legal. Essa era a ideia, né? Mas nós estamos começando a caminhada.
Nós vamos embalar e nós vamos fazer uma boa parcela num tempo rápido. Bom, a gente sabe que o prefeito Omar é uma pessoa dura naquilo que ele quer, uma pessoa diferenciada, porque ele não é um político de carreira, pelo menos até onde eu saiba, né? Pega muito no pé de vocês a respeito disso aí, porque inclusive tem uma briga política, não política na história, que estão aqui na Câmara dos Vereadores, vai privatizar, não é bem privatizar, terceirizar ou... Concessão é a palavra. Né? Para fazer, que é para ajudar esse tipo de planejamento a ser mais rápido, mais célere. Olha, essa polêmica que foi gerada aí sobre concessão, não concessão, para a gente efetivamente nós não tivemos nenhuma posição firmada, entendeu? Nunca foi passado oficialmente isso. Então nós não temos nenhum estudo e fica muito difícil você dizer. E na parte sua, nesse tipo de coisa, você não dá palpite, né? Não. Não é a sua área, não é a sua praia. Não, né? a minha praia é o quê? A coisas. nossa equipe que está lá é trabalhar e atender a população. Com deficiência ainda, mas acertadamente nós estamos caminhando e vamos melhorar esse atendimento para a população. O medo que a população tem, pela reclamação que a gente tem, cidades aqui, acho que foi Limeira que fez uma terceirização completa, né? Concessão completa foi Limeira a primeira, né? Que foi feito, parece que o atendimento é muito bom, mas o preço é muito caro. Me parece que o custo não é dos mais agradáveis. Eu não tenho Esse exatidão. É o medo. Aliás, a água de Americana é uma das mais baratas aqui da região, né? Infelizmente e felizmente. Felizmente para a população, que tem acesso a uma água por um custo baixo, claro. Infelizmente que eu digo é por quê? Porque você precisa do dinheiro para poder reinvestir. Se não entra dinheiro, não tem investimento, né? Mas eu acho que o Brasil como um todo, ele tem uma água muito barata. Né? O Brasil como um todo. Agora, na nossa região, nós estamos falando da região que tem os melhores serviços, mais desenvolvidas. Uma das mais desenvolvidas do Brasil, uma das primeiras, né, em saneamento. Então, o retorno todo, ele é sinônimo de reaplicação. Porque, como eu te falei, os departamentos de água não visam lucro, né? Eles têm que investir... Fazer um atendimento à população. Toda a população. Tá, para a gente encerrar, temos aqui 2 minutos ainda. Você falou hoje, logo pela manhã, na Rádio Notícia, na entrevista que você deu ao Walter Bartels, a respeito dos postos... dos poços. Desculpe aí a grafia. Artesianos, que não são artesianos. Isso, né? Que não são artesianos, que não são artesianos, que de repente muita gente se utilizou dele durante muito tempo, muitos foram fechados pela falta de qualidade e enfim. Isso vai continuar na cidade ou acabaram, estão secando? A água da cidade é melhor do que os poços artesianos? Então vamos lá. A nossa água, a água que chega na sua torneira... Tratada, água de torneira. A nossa água, ela tem de todos os parâmetros, né, de qualificação exigidos pela legislação brasileira, que é uma das mais exigentes do mundo. Tá? Ela foi baseada em leis francesas e leis do norte da América do Norte, então as exigências são grandes. Quando você atende tudo aquilo lá, você está realmente com água boa. Isso a gente faz. Nós coletamos por mês mais de 2.000 amostras de água nos mais diversos pontos da cidade para qualificar a nossa água. E te garanto que, às vezes acontece alguma alteração, acontece por causa de rede, a rede está muito velha, muito enferrujada, e ela acaba dando alteração. Então, em alguns pontos acontece. Mas a gente não chega a ter, nessas 2.000 análises, nem 5 análises alteradas. De 2.000? De 2.000. Na questão dos poços, o que eu falei lá para o Walter, e repito aqui, os poços nossos, eles são de lençóis muito suscetíveis, eles estão sensíveis à alteração e têm rebaixado. Desde 2001 foi o primeiro rebaixamento sério, depois de 2014 outro rebaixamento muito grande, então os poços estão secando. E para isso você tem que ter grandes investimentos para recuperá-los, mas grandes investimentos mesmo, fica muito caro. E alguns nós estamos perdendo por questões de qualidade. Excesso de ferro, excesso de manganês, excesso de alumínio, de nitrito, de nitrato. Por quê? Porque o lençol está reduzindo, está sendo reduzido e ele está se aprofundando. Porque hoje os lençóis eles estão ajudando a manter os rios.
E aqui é só o Itararé e o Tubarão, que são lençóis fracos para a água. Só para resumir aqui, o Zap, por exemplo, essa história de você pegar água num poço artesiano da prefeitura, é melhor você pegar a água da torneira? É mais seguro, mais rápido, mais tranquilo. O pessoal pensou o contrário. Exatamente. É um costume. É um Infelizmente, é um hábito da cidade americana, porque você vê que Santa Bárbara não tem, Nova Odessa não tem. É um hábito de Americana. É porque a Americana ainda tem, né, muitas minas antigas. Muitas minas. Né? E se pegava, eu quando era garoto ia buscar Também, água na mina, também não usava água de torneira. Hoje em casa, nós só temos água de torneira, não se tem outro tipo de fonte de água. Tá certo. É seguro? É. Pelas análises que eu te falei, a nossa água de torneira são 60 análises, são uma análise a cada 60 minutos. Uma a cada 60. E no poço a gente também faz, mas a gente faz uma a cada 20 ou 30 dias, que é o tempo que a gente consegue. Tá. Zap, obrigado aí pela participação. Gostaria que você mandasse um recado aí para os nossos telespectadores aqui da cidade. O que eles podem esperar de melhor aí para o DAI nos próximos anos? Olha, Magrão, com certeza, nós estamos investindo no nosso pessoal, nas nossas equipes, em equipamentos, e nós vamos melhorar o atendimento, sim. O atendimento hoje ele ainda é deficitário. Nós sofremos, acho que mais do que a própria população, porque a gente não consegue dar aquilo que a população precisa, o que ela merece. Mas nós vamos melhorar gradativamente, devagar. A gente pede um pouquinho de paciência, mas vocês podem confiar. O trabalho é feito com seriedade. Tá certo. Obrigado mais uma vez. E eu anotei aqui, até setembro, o número de buracos vão ser iguais. Vão ser equalizados. As duas equipes vão estar aí uma suprindo a outra, certo? Com certeza. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, na sequência vem aí o esporte. De volta amanhã, vou estar falando com o pessoal aqui da habitação aqui de Americana para trazer novidades para você também aqui no SPN TV News pela RPTV no 8 da NET. Não perca!